E aí galera, vocês estão bem? Eu tô bem, tô feliz. Aqui quem tá falando é Fábio Coelho do Voz dos Trovões. É um grande prazer estar aqui com vocês em mais essa instrução no nosso canal do YouTube. E é sempre um prazer estar aqui compartilhando aquilo que temos vendo e ouvindo da parte de Deus, aquilo que estamos investigando, aprendendo por meio das escrituras sagradas, por meio da palavra profética. Então é um grande prazer. Primeiramente, queria agradecer a todo mundo que está participando, gastando o seu tempo, investindo o seu tempo para poder estar aqui no nosso canal, compartilhando conosco de um tempo com as escrituras. Então, seja muito bem-vindo no nosso canal. Eu quero começar falando o seguinte. Eu queria pedir uma coisa que eu aprendi com o meu amigo Douglas Gonçalves, que eu sou meio leigo na internet. Eu sempre vi o pessoal falando assim, curte aí o vídeo, compartilha, se inscreve no canal. Eu sempre achei um negócio meio estranho, falei assim, pô, chatão esse negócio de curtir vídeo, compartilhar e tal. Mas uma coisa que eu aprendi com o Douglas é o seguinte, que quando você curte o vídeo, e quando você compartilha o link do vídeo aqui no canal, aqui no YouTube tem um botão compartilhar. Quando você compartilha esse vídeo, você curte o vídeo, você está dizendo para o YouTube que esse é um conteúdo relevante, então o número de entrega desse vídeo na internet ele aumenta. Então eu queria te pedir, por favor, que você nos ajude a fazer com que essa mensagem chegue ao maior número de pessoas possível. Então eu queria pedir que você curtisse esse vídeo e compartilhasse. Então clica nesse botão compartilhar e compartilha no WhatsApp, compartilha no grupo da igreja, o grupo da música, o grupo da intercessão, o grupo da família, compartilha para os seus amigos, para os seus discípulos, para os seus líderes, compartilha aquilo que você está aprendendo. Então, queria te pedir isso, para você curtir esse vídeo e compartilhar esse vídeo com o maior número de pessoas e também se inscrever no nosso canal, porque aumenta a propagação daquilo que a gente está produzindo aqui, que se refere à palavra de Deus. Então essa é a primeira coisa que eu queria falar. A segunda coisa que eu queria falar é o seguinte, que o tema dessa instrução aqui, que é maldição em nosso lugar, que é um tema leve, só que não, que fala sobre um aspecto do evangelho cruciforme, que é Cristo se tornando maldito em nosso lugar na cruz. Isso é muito forte. Isso é um tema que me emociona muito, isso é muito grave. Então, esse tema, ele é parte de um capítulo do nosso livro, Princípios da Batalha Espiritual. Então, se você quer aprender sobre como se preparar para a maior batalha que a igreja vai triunfar no que se refere ao fim dos tempos, esse livro fala sobre isso. Esse livro é um livro sobre fim dos tempos, esse livro é um livro sobre preparação para a volta de Jesus, esse é um livro que fala sobre uma perspectiva escatológica do triunfo da cruz no sacerdócio da igreja. Então esse livro fala sobre isso, sobre a obra da cruz, a obra de Cristo e como em Cristo nós vencemos o Deus dessa era por meio do triunfo cruciforme do Messias. Então esse livro fala sobre isso. Se você quer aprender sobre batalha espiritual, esse livro, o tema desse livro não é demônio, não é o diabo, o tema desse livro é Cristo. O assunto desse livro é como vencer em Cristo, o Deus dessa era. Então, se você quer aprender sobre um tipo de preparação para o fim dos tempos, se você quer aprender sobre batalha espiritual, se você quer aprender sobre a obra da cruz, se você quer aprender como lutar contra as obras da carne, contra as fortalezas, contra as ideologias que se levantam contra o conhecimento de Deus, se você quer aprender como lutar contra Satanás e o seu império, se você quer aprender a resistir contra o sistema do mundo, se você quer se alegrar comigo no triunfo da igreja, na grande tribulação e no testemunho do evangelho a todas as etnias da terra, esse livro é para você. Então, se você quer adquirir esse livro, entra lá na loja do Dizescope e compre esse livro, Princípios da Batalha Espiritual, do Fábio Coelho, que no caso sou eu que está falando com você. Então, esse
é o segundo aviso. E o terceiro aviso é o seguinte: o pessoal está perguntando aí sobre quando que abre a nova turma para o nosso treinamento de desenvolvimento profético online. Nós temos um treinamento online de desenvolvimento profético, que é um treinamento de 1 ano apenas sobre o profético, que vai ensinar você a entender o que é o sacerdócio profético de todos os santos e como se tornar uma voz profética nesses dias. Então, esse treinamento fala sobre o Evangelho de Cristo, ele fala sobre os dons espirituais, ele fala sobre os 5 ministérios, ele fala sobre escatologia, ele fala sobre intercessão, sobre adoração, sobre a teologia do céu, ele vai falar sobre batalha espiritual. Então, todos os aspectos do serviço profético, do testemunho profético, ele é focado só nisso. 1 ano de curso, mais de 90 aulas. Então eu quero te convidar, você que não conhece e você que está perguntando, nós vamos abrir novas vagas para o nosso treinamento agora no início de dezembro. Início de dezembro, novas vagas para o nosso treinamento online de desenvolvimento profético. Então fica a dica aí, fica ligado nas redes sociais, vai lá no meu Instagram lá, se inscreve lá, curte, segue e você vai ficar sabendo de como participar. Se você não faz parte do nosso grupo do Telegram, vai lá no meu Instagram, Fábio AP4, na minha bio tem um link, você pode entrar no Telegram. Então esses são os avisos aí e seja bem-vindo e vamos que vamos. Vamos falar sobre esse tema, maldição em nosso lugar. A primeira coisa que eu quero falar aqui sobre esse tema é sobre a pena de morte, né? Assunto leve, só coisa leve aqui hoje. Muita gente fala que é contra a pena de morte, mas quem fala isso não tem uma clareza escritural, porque a pena de morte ela é bíblica e quem decretou a pena de morte foi Deus. Eu quero ler aqui uma passagem, Gênesis 2, versículo 15, e vamos ver aqui o que diz a Escritura sobre a pena de morte. Diz assim, Gênesis 2,15: Tomou, pois, o Senhor Deus ao homem e o colocou no jardim do Éden para cultivar e guardar. E o Senhor lhe deu essa ordem: de toda árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal não comerás, porque no dia em que dela comer, certamente morrerás. Então, quem decretou a pena de morte contra o homem foi o próprio Deus. Então, ele afirma no jardim do Éden que se o homem desobedecesse a sua voz e pecasse contra a sua santidade, o homem iria morrer. A pena de morte é um decreto de Deus contra a desobediência e o pecado do homem. Nós sabemos que Adão desobedeceu a Deus, comeu do fruto que não deveria e ele abriu a porta da morte, não apenas para a sua vida, não apenas para a sua família, não apenas para a sua descendência, não apenas para toda a humanidade, porque toda a humanidade procede de Adão, mas ele também abriu a porta da maldição da morte para a criação. Em Gênesis 3, o Senhor diz para Adão: maldita é a terra por sua causa. Então, você precisa entender isso. Existe uma pena de morte. Por isso que Paulo vai dizer em Romanos 6,23, ele diz assim: porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. Então, o salário do pecado é a morte. A morte entrou na criação por causa do pecado do homem. Então, Deus avisou, se você pecar, se você desobedecer, você vai morrer. Então, por causa do pecado no jardim, existe uma pena sobre a humanidade. E essa pena é pena de morte. Então, por causa da desobediência, Adão abriu a porta da maldição, da morte, sobre toda a criação, e todos nós fomos tocados por isso, porque a Bíblia diz que todos pecaram, por isso foram destituídos da glória de Deus, ou seja, experimentaram morte.
Então, isso é muito forte, muito forte. Toda desgraça, tudo que procede da maldição da morte, doença, enfermidade, catástrofe, cataclismo ecológico, a maldade na humanidade, tudo, o caos na sociedade, tudo isso procede da desobediência de Adão no jardim. Ele abriu a porta da influência da morte para a criação. Aí o que acontece? É que em Gênesis 3, o Senhor ele aparece no jardim e ele faz uma proclamação que é chamada por muitos de o proto-evangelho. Chamados pelos teólogos do proto-evangelho, a primeira vez que o evangelho é proclamado na Escritura. Se você já tem acompanhado as nossas instruções, você já vai ver que eu já citei esse versículo aqui muitas vezes e é muito baseado no nosso livro, O Princípio da Batalha Espiritual, e eu quero ler ele mais uma vez com você. Vamos abrir lá em Gênesis 3,15. Gênesis 3,15. O próprio Senhor pregando o evangelho no jardim, e ele está falando com a serpente. E lembrando que a serpente é o próprio Satanás, o diabo, e isso está bem claro em Apocalipse capítulo 12. Sempre quando eu falo isso, o pessoal fica assustado, mas a serpente do jardim não era um animal que falava, mas é o próprio Satanás. Isso está escrito em Apocalipse 12. Satanás, que é descrito como um dragão em Apocalipse, está escrito que ele é a antiga serpente. Então, a serpente é Satanás. Então, olha o que o Senhor fala para a serpente em Gênesis 3:15, o proto-evangelho. A primeira vez que o evangelho de Cristo é pregado na Escritura. A obra da redenção. Porém, inimizade entre ti, a serpente, e a mulher, entre a tua descendência e o seu descendente, ou seja, entre a serpente e a mulher, e entre o descendente da serpente e o descendente da mulher. Lembrando que a mulher pode estar relacionada a toda a humanidade, mas também pode estar relacionada ao povo de Deus. Lembrando que no Antigo Testamento, a Israel é chamado de esposa de Deus. Está em Isaías, Oséias, o Senhor diz, eu sou seu marido. E no Novo Testamento, a igreja, que é a união do remanescente de Israel e dos crentes gentílicos, a igreja ela é chamada de esposa de Cristo. Então a mulher aqui também está relacionada ao povo de Deus na terra. Então, vamos de novo. Porém, inimizade entre ti, a serpente, e a mulher, e entre o descendente da serpente e o descendente da mulher. Quem é o descendente da mulher? É o próprio Cristo, o Messias. O casamento de Deus com o seu povo, o casamento de Deus com Israel, gerou o Messias, o Deus homem, que se fez carne. Uau, isso é fantástico. E quem é o descendente da serpente? O anti-Messias. Então, o anti-Messias, o anticristo, que a besta de Apocalipse 13, vai se levantar no fim dos tempos para resistir à família, Israel e à igreja. E tudo que se refere ao plano de Deus. E quem é o descendente da mulher? É o Messias, o Cristo, Jesus. Tá pegando aí? Beleza. Então, vamos avançar. Então, vamos ler tudo de novo. Porém, inimizade entre ti e a mulher, entre a tua descendência e o teu descendente, e este lhe ferirá a cabeça. Uau! O descendente da mulher ferirá a cabeça de Satanás. E tu lhe ferirás o calcanhar. Então, aqui é revelado muitas coisas no que se refere à obra messiânica. Número 1. Aqui é revelado que apesar de o primeiro Adão ter aberto a porta da morte, o Senhor já tinha a solução para o problema antes do problema existir. Então ele está dizendo que ia se levantar um outro descendente da mulher, um outro homem que iria esmagar a cabeça da serpente. Então a influência da serpente sobre o primeiro Adão, ela abriu a porta da morte. E como que Adão abriu a porta da morte? Desobedecendo a Deus. Então,
como que o descendente da mulher ia esmagar a cabeça da serpente? Obedecendo até a morte. Então, o primeiro Adão, por causa da sua desobediência, abre a porta da maldição da morte. E o último Adão, Jesus Cristo, ele abre a porta da vida eterna para a criação por meio da obediência, porque ele obedeceu até a morte. Então, está falando sobre a redenção de Cristo, está falando sobre o Cristo encarnado, porque ele é o descendente da mulher, está falando que a obra messiânica ia destruir as obras das trevas e tudo que a influência da serpente trouxe para a criação, inclusive a morte. E tem mais uma coisa que é revelada aqui que é muito importante, que o descendente da mulher ia esmagar a cabeça da serpente, mas o movimento que iria esmagar a cabeça da serpente iria ferir o seu corpo. Então aqui está escrito que ele ia ferir a cabeça da serpente, mas a serpente iria ferir o seu corpo. E aqui está revelado a cruz. Como que Cristo destruiu as obras das trevas? Subindo no madeiro e oferecendo o seu corpo para ser ferido em nosso lugar. Qual é o salário do pecado? A morte. Como que Cristo pagou o preço da maldição da morte que estava sobre toda a humanidade? Morrendo. Então, a remissão dos pecados, a redenção da criação não aconteceria sem sofrimento. Não existe obra messiânica sem martírio. Em Gênesis capítulo 3, a cruz é revelada. O descendente da mulher, o Deus homem, o Deus encarnado, iria se levantar na terra. E sim, ele iria destruir as obras das trevas. E não apenas ele iria, mas ele já fez isso na cruz. Ele destruiu as obras das trevas na cruz. Mas isso não aconteceu sem que o seu corpo fosse ferido. Jesus pagou o preço da morte. Existe pena de morte? Sim. Quem pagou esse preço por nós? Jesus na cruz. Então, o inocente pagou pelos culpados. Aquele que não havia pecado nele, aquele que nunca desobedeceu a Deus, ele subiu ao madeiro e ele pagou o preço do nosso pecado. Porque o salário do pecado é a morte, por isso ele morreu. E por isso Filipenses 2 diz que ele se esvaziou da sua forma de ser semelhante a Deus, se humilhou, assumindo forma de servo e obedeceu até a morte. Por isso, ele destruiu as obras das trevas. Como que Adão abriu a porta da morte para a criação, desobedecendo a Deus. Como que o último Adão, Cristo, Jesus, abriu o caminho para a vida eterna sobre a humanidade, obedecendo até a morte. Então não haveria como fugir disso. Alguém teria que pagar o preço, porque Deus avisou: se você pecar, certamente morrerás. Uau! Bom, e aí, dentre todas as profecias acerca da obra do Messias, uma das mais importantes e ao mesmo tempo mais chocantes é um grupo de profecias que fala sobre um aspecto do Messias, que é acerca do Messias sendo apresentado como servo sofredor. Então, existem alguns aspectos do Messias nas Escrituras. Um dos aspectos, por exemplo, ele é o profeta semelhante a Moisés. Esse é um aspecto. O segundo aspecto, ele é o rei dos judeus, o filho de Davi. Agora tem um terceiro aspecto que é muito comum das Escrituras, é que ele deveria se tornar o servo sofredor. Isso você vai ver passagens como Isaías 52, do versículo 13 ao 15,
Isaías 53, do versículo 1 ao 12, o capítulo 22 de Salmos inteiro, Salmos 22 inteiro fala sobre o servo sofredor, Daniel 26 fala sobre isso, sobre a obra do servo sofredor. Então tem um conjunto, tem várias profecias que falam sobre o Deus encarnado vindo para a terra para sofrer em nosso lugar. Porque, de novo, guarda essa frase, não existe remissão de pecados sem derramamento de sangue. Não existe redenção sem sofrimento. Não existe obra messiânica sem martírio. Uau! E aí o que acontece? Essas profecias que eu acabei de citar, Isaías 52, Isaías 53, Salmos 22, Daniel 9, 26, elas descrevem o Messias como aquele que seria humilhado, martirizado, apontando para o evento expiatório da cruz. Ou seja, a cruz se tornando o palco da purificação dos pecados dos homens, por meio do sacrifício substituto de Jesus, o Messias. Então, resumindo, porque Adão abriu a porta da morte por causa da desobediência, alguém iria ter que pagar o preço, obedecendo até a morte. E como não houve nenhum homem justo na terra, capaz de pagar esse preço pela humanidade, Deus, o próprio Deus, desceu do céu e se fez carne para pagar o nosso preço, pagar a nossa dívida. Uau! Se isso não é amor, eu não sei o que é amor. Deus desceu do céu, se esvaziou da sua forma, se esvaziou da sua semelhança ao Pai. E ele assumiu forma humana para pagar a nossa dívida. O inocente veio sofrer a pena de morte em nosso lugar. E aí o que acontece é que quando Jesus ele morre, interessante que os discípulos eles ficam decepcionados, eles ficam tristes, eles tinham uma esperança, porque lembra dos aspectos do Messias que eu falei? O profeta semelhante a Moisés, o rei dos judeus e o servo sofredor, né? 3 dos principais aspectos do Messias. O problema é que os apóstolos, os discípulos de Jesus, eles estavam muito apegados ao fato do Messias ser o rei dos judeus, aquele que ia sentar no trono de Davi e ia destruir todos os inimigos de Deus e ia governar as nações a partir de Israel, que de fato é uma profecia válida e vai acontecer na segunda vinda. Mas o pessoal meio que esqueceu que as profecias sobre o Messias também falavam sobre o servo sofredor. E aí o que acontece é que quando Jesus ressuscita e os discípulos estão no caminho de Emaús, eles estão tristes, decepcionados, eles, acabou tudo, nosso mestre morreu, a gente pensou que ele ia subir no trono de Davi, ia matar todos os romanos, a gente ia governar o mundo. E aí Jesus vai ao encontro deles no caminho de Emaús e Jesus os repreende, porque eles não levaram em consideração as profecias que estavam escritas ao seu respeito. Por exemplo, vamos abrir lá em Lucas 24, 25. Abre aí comigo aí. Lucas 24, 25. Você está anotando aí? Então anota. Lucas 24, 25 diz assim. Então, lhes disse Jesus. Ou seja, Jesus foi ao teu encontro dos discípulos de Emaús que estavam tristes, cabisbaixos e tal. Então, lhes disse Jesus, honestos e tardos de coração para crer no que os profetas disseram. Ou seja, por que vocês estão decepcionados porque eu morri na cruz? Vocês não estão prestando atenção no que está escrito ao meu respeito? Vocês não creem no que os profetas falaram ao meu respeito? Aí no 26 ele diz, porventura não convinha que o Cristo, o Messias, sofresse e entrasse na sua glória? Ou seja, você que está anotando pode anotar essa frase.
Não existe glória sem sofrimento na obra de Deus. Não convinha que o Cristo padecesse para entrar na sua glória? 27. E começando por Moisés, ou seja, começando em Gênesis, qual a passagem que ele usou? A primeira, com certeza, Gênesis 3, Gênesis 3,15, a passagem que nós começamos falando. Então, começando por Moisés, discorrendo por todos os profetas, expunha-lhes o que a seu respeito constava nas Escrituras. Jesus deu uma aula de profecia para aqueles caras. Ele falou, por que vocês estão decepcionados? Porque eu morri na cruz. Vocês não estão vendo que os profetas estão falando isso desde Gênesis? Os profetas estão falando sobre o martírio do Messias. Eu vim para pagar o preço. Eu vim para pagar o preço. Porque o homem abriu a porta da morte e o salário do pecado é a morte. Eu vim para pagar a dívida dos homens. Uau. Aí ele repreende. Aí uma coisa que a gente precisa entender é o seguinte, quando a gente fala sobre sofrimento, martírio de Cristo, que além do sofrimento físico de Cristo, Jesus sofreu em muitas esferas. Ele sofreu com repetidas investidas de Satanás, com a rejeição e a incredulidade do seu povo. Ele sofreu com o ódio e a perseguição dos seus inimigos e com o abandono dos seus amigos e com a incompreensão dos seus familiares. Cara, Jesus sofreu. A Bíblia diz que ele aprendeu a obediência por meio do sofrimento. Ele veio pagar o preço. Jesus, ele é o nosso sumo sacerdote que teve compaixão das nossas fraquezas, sendo que ele foi tentado em todas as coisas, em todas as áreas da sua vida. Então, e como sumo sacerdote, ele se identifica com a nossa humanidade. Isso aí você pode ler lá no texto de Hebreus 4:15. Na jornada da encarnação, Jesus foi tentado em todas as áreas da sua vida. Em seus pensamentos, sentimentos, desejos, na sua sexualidade. Sim, Jesus foi tentado na sua sexualidade. Não se engane. Jesus foi tentado em todas as áreas da sua vida, mas ele nunca pecou. Ele nunca flertou com a iniquidade. Jesus obedeceu o Pai até a morte. Ele guardou a justiça e a santidade e honrou a Deus até a morte. E o inocente, aquele que não havia pecado, o único da história da humanidade que não merecia a cruz, subiu no madeiro para pagar o preço da maldição da morte. Uau! Bom, em sua jornada, a paixão de Cristo teve seu ápice na cruz, né? Então, isso é muito claro. E literalmente, presta atenção nessa frase, literalmente, pesou sobre ele toda a ira de Deus contra o pecado. Eu vou repetir para você entender. Literalmente, pesou sobre Cristo na cruz toda a ira de Deus sobre o pecado. Porque a Bíblia diz que ele tomou sobre si os nossos pecados e iniquidades. E a ira de Deus pesou sobre o pecado. O caminho radical da obediência foi para ele, ao mesmo tempo de suplício e de renúncia. Cristo, o autor da salvação, foi aperfeiçoado por meio do sofrimento. Hebreus 2:10 afirma isso. Ele se apresentou humildemente diante do Senhor como um sacrifício racional e voluntário. Isso está descrito em Romanos 12:1. Um sacrifício racional.
Ao contrário dos animais que eram mortos ou sacrificados contra a sua vontade, Cristo, ele não foi morto contra a sua vontade. Ele não subiu na cruz contra a sua vontade. Deixa eu dizer uma coisa para você. Ninguém matou a Jesus. Porque ele é o autor da vida. Jesus, ele se entregou voluntariamente na cruz do Calvário. João 10, 17 diz o seguinte, presta atenção, João 10, 17. Por isso o Pai me ama, porque eu dou a minha vida para reassumir. Ninguém a tira de mim. Ninguém poderia matar o autor da vida. Ninguém. Tem gente que acha que os romanos mataram Jesus. Tem gente que acha que o diabo matou Jesus. Ele diz, eu dou a minha vida. Ninguém a tira de mim. Pelo contrário, eu espontaneamente a dou. Tenho autoridade para entregar e também para reavê-la. Olha o que ele está falando. Eu sou o autor da vida. Eu tenho autoridade para livremente me entregar e para reavê-la. Esse mandato eu recebi do Pai. Você que até hoje estava pensando que os romanos o amarraram contra a sua vontade, o espancaram contra a sua vontade, que os judeus os bofetearam contra a sua vontade e ele foi assassinado na cruz. Eu quero te dizer que você está enganado. Ninguém poderia matar a Deus. Deus é o dono da vida. Deus se fez carne para oferecer a sua vida voluntariamente na cruz para pagar o preço dos nossos pecados, para abrir a porta da vida para aqueles que estavam mortos. Aquele que é a vida entregou a sua vida para que a sua vida pudesse tocar aqueles que estavam mortos. Eu e você estávamos mortos nos nossos delitos e pecados. A maldição da morte dominava sobre nós. Mas o autor da vida se fez carne e obedeceu até a morte e se entregou na cruz para nos arrancar do império da morte e nos transportar para o reino da vida. Além disso, vamos mais fundo. Além disso, Davi, ao profetizar sobre a crucificação do Messias, Jesus, ele descreve um cenário invisível que não é claro nas escrituras neotestamentárias. Porque quando a gente lê o cenário da crucificação, a gente está vendo os romanos, né? As pessoas humilhando a Jesus e os soldados e as mulheres chorando, aquela coisa toda. Mas Davi, em Salmos 22, ele descreve o cenário da cruz com uma violência. Depois, se você pega Salmos 22 e lê ele inteiro, é agressivo. Davi teve olhos abertos, ele viu a cruz. Por isso, seu amor por Deus era algo tão violento. Então, Davi, ele descreve não apenas o cenário visível, mas também um cenário invisível na cruz. Olha o que ele diz em Salmos 22, no versículo 12. Ele está falando de Jesus na cruz.
Muitos touros me cercam, fortes touros de Bazã me rodeiam. Contra mim abrem a boca, como faz o leão que despedaça e ruge. Olha o 16 agora. Cães me cercam, uma súcia de malfeitores me rodeia. Transpassaram-me as mãos e os pés. Deixa eu dizer uma coisa para você. Não tinha touro em volta da cruz. Não tinha touros que rugiam como leão. Davi está descrevendo um cenário invisível. Nessa passagem, Davi nos revela que além dos homens que torturavam e humilhavam a Jesus no processo da crucificação, os poderes e os príncipes desse mundo tenebroso, Satanás e seus anjos caídos, também o cercavam na cruz. Insultavam a Jesus e celebravam diante do seu sofrimento. Touros me cercam, como um leão que ruge contra a sua presa. Interessante que exatamente o que C.S. Lewis ele descreve no livro A Crônica de Nárnia, quando Aslan morre na mesa de pedra. Você já leu esse conto? Você já viu esse filme? Quando Aslan ele se entrega. Esse filme é animal. A feiticeira, que no caso é um arquétipo de Satanás no livro de C.S. Lewis, ela não podia matar Aslan, ela não podia matar o leão, mas o leão se entregou de forma voluntária. E aí quando ele está na mesa de pedra, aquela cena do leão amarrado na mesa de pedra e todas as criaturas das trevas que o cercavam, insultavam e celebravam a sua morte, é uma clara referência de Salmos 22 no que se refere à crucificação de Jesus. Isso é uma pausa. C.S. Lewis é um gênio. Fecha esse parêntese. Então, queridos, o cenário da cruz foi algo muito mais violento do que você pode imaginar. E a profecia magna do martírio do Messias é Isaías 53. Eu queria abrir com você, terminando essa introdução, pequena introdução que estamos fazendo, agora vamos para a palavra de verdade. Isaías 53, aleluia. Obrigado, Senhor. Obrigado pela tua bondade, pela tua graça, pela tua misericórdia, pelo teu sacrifício. Ó Senhor, obrigado. Isaías 53, vamos ler a partir do versículo 3. Diz assim, está falando sobre o Messias, o seu sacrifício. Foi desprezado e rejeitado pelos homens, homem de dores, experimentado nos sofrimentos. E como de quem os homens escondiam o rosto, foi desprezado e não lhe demos nenhuma importância. Verdadeiramente, ele tomou sobre si as nossas enfermidades e levou sobre si as nossas dores. E nós o consideramos aflito, ferido por Deus e oprimido. Mas ele foi ferido por causa das nossas transgressões e esmagado por causa das nossas maldades. Ele era inocente. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e por seus ferimentos fomos sarados. Aleluia! Todos nós andávamos desgarrados como ovelhas, cada um se desviava pelo seu caminho, mas o Senhor fez cair a maldade de todos nós sobre ele. Jesus levou sobre si, na cruz, toda maldade, toda iniquidade,
todos os pecados da humanidade. Por isso nós fomos sarados. Deixa eu dizer uma coisa para você. Quando Jesus está na cruz, todos os nossos pecados, toda a nossa maldade, toda a nossa iniquidade está sob Jesus na cruz. Quando Jesus morre na cruz, todos os nossos pecados morreram com Ele. E nós fomos livres da maldição, da morte, da escravidão do pecado, das obras de Satanás. E nós recebemos a salvação por meio da graça. Aleluia, aleluia. Vou ler o 5. Mas ele foi ferido por causa das nossas transgressões, esmagado por causa das nossas maldades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e por seus ferimentos fomos sarados. Todos nós andávamos desgarrados como ovelhas, cada um se desviava pelo seu caminho, mas o Senhor fez cair a maldade de todos nós sobre ele. Ele foi oprimido e afligido, mas não abriu a boca. Ele não revidou nenhum dos seus agressores. Ele não revidou nenhuma das ofensas que os principados e poderes, que os espíritos de Satanás falavam contra ele na cruz. Ele não revidou. Ele não bateu de volta. Ele não falou nada. A única coisa que ele diz é: Pai, perdoa-os porque eles não sabem o que fazem. Como um cordeiro que é levado ao matadouro e como a ovelha muda diante dos seus tosqueadores, ele não abriu a boca. Foi levado por juiz opressor, e a sua descendência, quem a considerou? Pois ele foi tirado da terra dos viventes, ferido por causa da transgressão do meu povo. Jesus é o servo sofredor que pagou o preço da morte por causa dos nossos pecados, por causa da nossa maldade. Todos nós merecíamos o peso da ira de Deus. Todos nós éramos alvos da maldição da morte. Todos nós éramos presas fáceis na mão de Satanás. Mas Jesus tomou sobre si a nossa maldade, a nossa iniquidade, o nosso pecado. E Ele não abriu a boca para ofender nenhum dos seus malfeitores. Oh, Senhor! Jesus levou sobre si toda a carga do pecado do homem caído com a intenção de remover a sentença da morte, que é o pagamento pela obra do pecado. Por isso, Paulo afirma em Gálatas 3:13. Gálatas 3:13, Paulo afirma: Cristo nos resgatou da maldição da lei. Por que a maldição da lei? Porque Deus estabeleceu uma lei. E quem não cumprisse a lei de Deus deveria morrer. Ele nos resgatou da maldição da morte que é proveniente de todo aquele que quebra a lei de Deus. Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se Ele próprio maldição em nosso lugar. Porque está escrito: maldito todo aquele que for pendurado no madeiro. Paulo está citando uma profecia da Torá, Deuteronômio 21,
do 22 ao 23. Nós éramos filhos da ira. Nós éramos alvos da maldição. Nós éramos pessoas destinadas ao inferno, destinadas à ira. Então, o Senhor Jesus, o santo, o puro, o humilde e manso de coração, aquele que não havia pecado, ele se fez maldição em nosso lugar, para quebrar a maldição que estava sobre nós. Por isso, o último versículo de Isaías 53, ele fala algo fantástico. E ele vai dizer o seguinte, o versículo 12, Isaías 53, 12, diz assim: por isso, eu lhe darei muitos como a tua parte, e com os poderosos repartirá ele o despojo, porquanto derramou a sua alma na morte. Está falando de Jesus na cruz. Foi contado com os transgressores, ou seja, ele foi crucificado entre dois ladrões. Contudo, levou sobre si o pecado de muitos. Você é salvo pelo Senhor? Ele levou sobre si o teu pecado, a tua imoralidade, a tua mentira, a tua falta de caráter, a tua desobediência, a tua teimosia, a tua arrogância, a tua altivez. Ele levou sobre si na cruz o pecado de muitos e pelos transgressores intercedeu. Sabe o que essa expressão intercedeu? É mais do que ele abrir a boca e orar por nós, porque ele fez isso na cruz. Pai, perdoa-os, porque eles não sabem o que fazem. Mas interceder aqui nesse caso é paga, que é se colocar entre duas partes. Deixa eu dizer uma coisa para você. Você era merecedor da ira. Você e eu éramos filhos da ira. Pecadores. Malditos por natureza. Nós éramos alvos da ira de Deus. E a ira de Deus estava vindo para nos esmagar. Só que o que Jesus faz? Ele se coloca como intercessor e se coloca na frente. E a ira de Deus é aplacada na cruz do Calvário. Por isso ele é o nosso intercessor. O castigo que estava sobre ele nos trouxe a paz. E agora, nós que éramos merecedores da ira, alvos da ira de Deus, agora temos paz com Deus por causa do sangue de Jesus, o sangue inocente que foi derramado para purificar os nossos pecados. Aleluia. Aleluia. Você que está assistindo isso, você pode glorificar Jesus. Você pode ser grato pela obra da cruz. Aleluia. Glória ao Cordeiro que foi morto, porque comprou para Deus homens de toda a tribo, língua, povo e nação. O seu sacrifício é suficiente para destruir a maldição da morte sobre nós, sobre todo aquele que nele crê, todo aquele que deposita sua fé em Jesus Cristo e se arrepende dos seus pecados, recebeu a salvação pela graça, e a maldição da morte, a escravidão do pecado e as obras de Satanás não tem mais domínio sobre nós, porque agora nós somos justiça de Deus por causa do sacrifício de Cristo. Ele nos salvou. Agora a pergunta é, se ele nos salvou de quê? Uma coisa que você precisa entender,
é que Efésios 2,8 diz que a salvação é um dom de Deus que recebemos por meio da graça. E graça é um favor imerecido. Então, o que é graça? É quando recebemos um favor do qual não merecíamos. É quando merecíamos o pior castigo, a pior punição. Deus nos deu o maior presente. Ele se fez carne para morrer em nosso lugar. E a salvação, ela é possibilitada por meio do sangue de Jesus. Agora, se somos salvos de quê? Nós não fomos salvos do diabo. Nós não fomos salvos dos demônios. Nós não fomos salvos da infelicidade, da pobreza. Nós não fomos salvos da morte do nosso corpo. Sabe do que nós somos salvos? A Bíblia diz que Ele nos salvou da ira de Deus. Nós éramos filhos da ira. Efésios capítulo 2. Nós éramos merecedores da ira. Nós éramos alvos da ira de Deus. E o Senhor Jesus nos salvou da ira de Deus. Guarda essa frase. Deus enviou o seu Filho. Deus amou o cosmos de tal maneira que Ele deu o seu Filho unigênito para nos salvar dele mesmo. Ele nos salvou dele mesmo, porque nós éramos merecedores da ira, filhos da ira. Olha o que Paulo vai dizer em Romanos 5. Romanos 5, vamos ler o versículo 1 primeiro. Justificados, pois, mediante a fé. Fé em quem? Fé é fidelidade, fé em Cristo. Mediante a fé temos paz com Deus, por meio do nosso Senhor Jesus Cristo. Nós éramos inimigos de Deus, mas em Cristo, agora, nós temos paz com Deus. Porque o sangue de Jesus nos reconciliou com Deus. E Ele nos transformou de inimigos de Deus, de filhos da ira. Ele nos transformou para amigos de Deus e filhos de Deus. Aleluia! Nós temos paz com Deus. Versículo 8, Romanos 5:8. Mas Deus prova o seu próprio amor para conosco pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Nós éramos pecadores, então Cristo se entregou quando nós não merecíamos a piedade do seu amor. Nós merecemos. Eu e você merecemos o inferno. Nenhuma criatura do universo merece ser salva. Você merece a morte. Mas Ele nos amou pelo fato de Jesus ter morrido por nós quando éramos pecadores. Versículo 9. Logo, muito mais agora, sendo justificados pelo seu sangue, seremos por Ele salvos da ira. Ele nos salvou da ira de Deus. Ele nos salvou dele mesmo. Porque se nós, quando éramos inimigos, fomos reconciliados com Deus mediante a morte do seu Filho, muito mais, estando já reconciliados, seremos salvos pela sua vida. E não apenas isso, mas também nos gloriamos em Deus por nosso Senhor Jesus Cristo, por intermédio de quem recebemos agora a reconciliação. Aleluia, aleluia, aleluia. Ele nos salvou. Jesus nos salvou da ira de Deus. E o que é a ira de Deus? A plenitude da ira de Deus é o lago de fogo
onde haverá choro e ranger de dente eternamente. Você sabe o que é o lago de fogo? Você sabe o que é o fogo que queima no lago de fogo? O fogo que queima no lago de fogo é o mesmo fogo que queima nos olhos de Jesus. Porque é o mesmo fogo que procede de Deus. Porque Hebreus capítulo 12 afirma que Deus é fogo consumidor. Jesus veio para morrer em nosso lugar. E ele destrói a maldição da morte sobre nós. E morte, o conceito de morte é separação. Então o que é morte? Separação. Só que pra gente, sempre quando a gente fala de morte, a gente sempre vai associar com separação, a separação da alma do corpo. Porque na nossa cabeça a morte sempre está relacionada à morte física, que também é morte. Então a morte física é um aspecto da morte, que é separação da nossa alma do nosso corpo físico. Um aspecto que faz parte do conjunto da maldição, porque Adão foi criado para ser eterno e por causa da desobediência ele se torna mortal. Então a morte começa a operar na humanidade, que é separação. Guarda isso, morte é a separação. Então o primeiro aspecto da morte é a morte física. É separação da alma e do corpo. Mas também tem um outro aspecto da morte que é a morte espiritual, que é a separação da experiência com a glória de Deus. Então isso está escrito em Romanos 3:23. Vamos ler lá, Romanos 3:23. Morte espiritual. Segundo aspecto da morte. Romanos 3:23. Porque todos pecaram, estão destituídos da glória de Deus. Então, o segundo aspecto é que por causa do pecado todos fomos separados, porque morte é separação. Então o aspecto da morte espiritual é que quando Adão peca, ele é separado da experiência da glória de Deus, por isso ele é expulso do jardim, o lugar que Deus estabeleceu na criação para revelar a sua glória. Morte espiritual. E existe um terceiro aspecto da morte, que é a segunda morte, que é a separação eterna daqueles que não depositaram a sua fé em Jesus, de serem participantes do plano redentivo de Deus sobre a criação. A segunda morte é descrita em Apocalipse 20, versículo 14. E o que é a segunda morte? É o lago de fogo. Todos aqueles que vão ser lançados no lago de fogo vão experimentar a segunda morte. Então eu quero terminar com essa palavra. Jesus se fez maldição em nosso lugar para destruir a influência da morte sobre nós. Então o primeiro aspecto da influência da morte que ele veio quebrar com a sua morte e ressurreição é que a morte física não tem mais domínio sobre nós. Não tem. Porque estar vivo é estar em Cristo. Guarda essa frase. Estar vivo é estar em Cristo. Tem muitas pessoas que estão vivas, mas já morreram. E tem muitas pessoas mortas que estão vivas, porque estar vivo é estar em Cristo. Porque mesmo que se amanhã eu atravessar na rua, eu for atropelado e a minha alma for separada do meu corpo, a morte não tem domínio sobre mim, porque ao som da última trombeta, todo aquele que está em Cristo, todo aquele que está vivo, vai ressuscitar.
Então a nossa esperança é que se estamos em Cristo, a morte não tem domínio sobre nós, porque no dia do Senhor, todo aquele que está em Cristo vai ressuscitar ao toque da trombeta de Deus. O segundo aspecto da morte que ele quebrou é que se eu estou em Cristo, a morte espiritual não tem mais domínio sobre nós, não tem mais domínio sobre a minha vida. Logo, eu não estou mais separado da experiência da glória de Deus. Porque Adão desobedeceu, pecou e foi expulso do caminho que levava à experiência com a glória de Deus. Ele é expulso do jardim. Tanto é que o caminho ele é fechado e é guardado por um guardião, por um querubim. Mas Jesus, porque ele morreu e ressuscitou, ele abriu um novo e vivo caminho com o seu sangue. E agora, todo aquele que está em Cristo tem acesso ao trono da graça. Tem acesso à experiência da presença de Deus. Tem acesso a contemplar a gloriosa, a grandiosa, a majestosa beleza de Deus por meio de um novo e vivo caminho que foi aberto pelo sangue de Jesus. Então, a morte física não tem mais domínio sobre mim. A morte espiritual não pode mais me separar do meu Deus, porque Jesus, pelo seu sangue, me reconciliou com o Pai. E a segunda morte não tem domínio sobre a minha vida, porque quando Jesus vier para estabelecer o seu reino sobre a terra e purificar a terra, essa criação com fogo, ele vai gerar uma nova terra, novos céus e nova terra. E eu e todos aqueles que estamos em Cristo, por causa da sua misericórdia, por causa da sua bondade, por causa do seu sacrifício, por causa da sua entrega sacrificial na cruz, nós vamos viver eternamente diante da presença do Pai na nova terra. Eu quero te abençoar com um encorajamento. Se você está assistindo esse vídeo e você está vivendo numa vida de pecado, de imoralidade, de mentira, de desobediência, se você está vivendo uma farsa, se você está vivendo uma vida dupla, diante dos homens você tem uma capa de perfeição, mas por trás a sua vida é podre. É uma mentira. A imoralidade, a injustiça, a iniquidade, a mentira, a soberba, a ganância estão dominando o seu ser. Eu te abençoo agora. E eu oro para que o Espírito da verdade caia sobre a sua vida agora e te convença do pecado, da justiça e do juízo, para que você tire os olhos de você mesmo, tire os seus olhos das suas ambições, do seu egoísmo, dos seus desejos e volte os seus olhos para aquele que foi transpassado na cruz, para que você, por meio da graça, deposite a sua fé em Jesus e se arrependa dos seus pecados e receba a salvação da ira de Deus. A minha oração é que o Espírito vá e movimente todo o ambiente de todas as pessoas que estão assistindo esse vídeo agora. Que o Espírito caia sobre a sua vida agora. O espírito de temor venha sobre você, para que os seus olhos
sejam removidos, reposicionados dos prazeres desse mundo, dos desejos dessa era, para que os seus olhos se voltem para aquele que foi transpassado na cruz, Jesus Cristo, o Senhor da glória. Porque o nosso Redentor, ele vive. Para que você se converta a Jesus, para que a cegueira que Satanás está provocando na sua vida seja quebrada agora, em nome de Yeshua. E você se converta a Jesus. Você se converta, se volte para Ele. A minha oração é que o Espírito de graça e súplicas caia sobre o Brasil nesses dias, para que os nossos olhos se voltem para aquele que foi transpassado, para que nós possamos lamentar e chorar, nos arrepender dos nossos pecados, depositar nossa fé em Cristo e viver a vida de Deus, receber a vida eterna, que é o conhecimento de Deus e o do seu Cristo, agora e eternamente, em nome de Yeshua. Amém. Então, se você quer se aprofundar nesse tema, a obra messiânica, eu te encorajo a comprar esse livro. Eu acredito que ele vai te abençoar muito. É lógico que nesse vídeo a gente falou de uma maneira muito superficial sobre esse tema, sobre a obra cristocêntrica, a obra cruciforme de Jesus. Mas se você quer ir fundo nesse tema, a obra cruciforme de Jesus, pega esse livro, abre no capítulo 5 e você vai ir fundo comigo. Então vai lá no Desescope, compra esse livro. Eu acredito que você vai ser abençoado. E me ajude, pega esse link, cara, e compartilha para o maior número de pessoas que você puder. Nos ajude a tocar as pessoas com o Evangelho de Jesus, para que o Espírito possa tocar a sua vida. Se você for tocado pelo Espírito de Deus, se a mão do Senhor veio sobre você, enquanto você assistia e ouvia essas palavras do Evangelho, eu quero te pedir, nos ajude, reproduza isso, publique esse vídeo, divulgue esse vídeo e faça isso chegar até que pessoas sejam tocadas pelo Evangelho. Amém? Obrigado. Se você quer conhecer mais, nos segue lá no Instagram, se inscreve no canal no YouTube e participe conosco. E não se esqueça, a primeira semana de dezembro nós vamos lançar mais uma turma, mais uma leva de inscrições para o nosso treinamento de desenvolvimento profético online. Valeu, grande abraço, é nóis.